Os 4 milhões de bolivianos, considerados os povos mais pobres do mundo, têm mais automóveis, 13 mil, havia 13 mil automóveis só na Bolívia, nos anos 60, que os 14 milhões de habitantes da Romênia, uma das estrelas comunistas. Um carro para cada 1000 habitantes no mundo comunista, um carro para cada 135 habitantes da Alemanha comunista, um carro para cada 11 habitantes da Alemanha ocidental e livre. Ocidental e livre. Além de serem livres, os 72 milhões de brasileiros já têm tantos automóveis, 65 mil nos anos 60. Quanto os 220 milhões de habitantes da Rússia, paraíso comunista. Quer dizer, nos anos 60 era possível fazer uma propaganda desta, vergonhosa, assim, trágica. Mas eu queria lhes dizer que é o uso que se faz da ideia de cidadania, de igualdade, de direitos. O uso é tão ruim que ele vai matando os valores e o sentido das coisas. É claro que quando a gente encontra uma música bonita, aquela em que duas pessoas se encontram num farol fechado, olá, como vai você, eu estou aqui e tal, você me escreve, eu te escrevo, aquela rapidez de conversa entre as pessoas, tira também a ideia de que a pessoa não é bem um cidadão, ele se encontra se esbarrando uns com os outros. E a música brasileira, de Noel Rosa até agora, teve uma enorme preocupação em tentar inventar um sentido de cidadania. Até porque ela nasceu em condições de não cidadania. Se você se encontrava no Rio de Janeiro, num grupinho para tocar o samba, levava pau dos delegados. Aliás, o começo do samba já é um começo que diz assim, o cara se encontrou lá e o delegado veio para cima dele, porque estava numa roda de samba. Então a música brasileira, leiam o samba do Brasil, de Noel Rosa até agora, para ver como se tentou construir sentidos do ato de ser cidadão, de querer ser gente deste país com direitos. E sempre esses direitos vão sendo postergados e vão sendo superados, vão sendo liquidados. Mas os usos políticos, Daniel colocou, que ideia de cidadania às vezes existe num vereador, num deputado, num senador, falar a palavra cidadão. Que eu vou falar para os cidadãos desse país, olá cidadão, porque o cidadão, ele está tentando às vezes enganar violentamente. Ao contrário, o discurso que enuncia, liquida no enunciado final, porque você começa falando do cidadão, está tentando liquidar com aquele cidadão de quem você fala, porque você está tentando enganá-lo no discurso. Nesse ato, o ato de enganar no discurso é a liquidação do conceito de cidadão com o qual você iniciou a fala. Olá, cidadão! E aí começa o ato de liquidar com a ideia de cidadão, na sequência do discurso, que é comum isso nesse universo político, clientelista, populista, do favor e do jeitinho. Pois bem, nesse sentido a gente começa a ver que o caminho da construção da cidadania deveria ser outro que não este do valor apagado. E uma fonte para o apagamento da cidadania é uma legalidade que eu chamo de legalidade pervertida pelos modos de organização política e econômica. Se você nasce na França ou no Brasil, você é chamado de cidadão imediatamente por ter nascido aqui, já que aqui na França funciona um sistema chamado ius soli, que vem de solo, solo é a terra, porque você nasceu naquela terra, você é cidadão. Na Itália e na Alemanha, você nasceu na Itália, nasceu na Alemanha, não é cidadão se não tiver uma relação sanguínea de família, é muito diferente. Você tem o ius soli e o ius sanguinis, dois modos. Por isso, houve um movimento enorme nos últimos tempos para que as crianças de brasileiros nascidos na Europa e nos Estados Unidos fosse considerado brasileira, e depois houve uma lei que foi aprovada. Não está em funcionamento ainda, mas tem uma lei no Brasil pela qual a meninadinha brasileira que nasceu na Suíça, na Alemanha, em qualquer lugar, seja brasileira, porque não era até pouco. Porque nós temos aqui o sistema do ius soli diferente do outro. Essa legalização de sangue de lei, nos Estados Unidos, por exemplo, tem uma emenda chamada, a famosa emenda 14, pelo qual todo mundo que nasce nos Estados Unidos é cidadão. Mas quem olha para trás e vê a segregação, a violência, o apartheid, o racismo, vê que o discurso legal é liquidado no ato da prática social imediatamente.
Eu acho que eu, Daniel e os Alves estamos aqui hoje, no fundo, querendo discutir com universitários, pessoas, portanto, de nível cultural como vocês, para que a gente desconfie dos discursos sobre esses temas e comece a pesquisar com a nossa própria cabeça a respeito do que é que pode significar de fato, na prática, da prática da vida social, esses discursos que se faz sobre cidadania, igualdade, fraternidade, solidariedade e outros. Todos merecem a nossa visão crítica como ponto de partida. Pois bem, assim, a realidade da vida nos agrupamentos humanos e cidades. Aí eu tenho 4 conceitos que eu queria discutir com vocês. Quem é mesmo o cidadão? Pode ser que tem hora que a gente pense ser cidadão e não passa de um agregado. Essa é uma palavra do mundo rural. Agregado é aquele que eu chamo para morar comigo. Eu transformo em doméstico. Você quer morar comigo aí? Mora, tá bom. Vai comer o mês inteiro, mas não mais que isso. E vai trabalhar bastante também. A ideia de agregado é um conceito que nos engana com a ideia de cidadania. Você é cidadão ou é só agregado? Você pode ser uma outra coisa também. Não sou agregado não, eu sou morador. É morador? E é cidadão? Talvez não. Talvez não. Então, a ideia, em 1927, 28, 30, nessa região do Grande ABC, aqui só tinha 25 mil pessoas em 1925, 27, 28. 25 mil em toda essa região aqui. Quem votava naquela época? Votavam os militares, votavam os negociantes e mais algumas poucas pessoas. Não havia ninguém mais votava, que não tinha direito algum, visto que essas pessoas tinham o nome de cidadão. Os outros eram talvez chamados de cidadão por algum político, porém não eram cidadão. Ou é agregado, era talvez um morador. Ele mora lá. Onde é que você mora? Eu moro lá. E esse ato de morar, quem encontra uma cidade como Mauá, por exemplo, o prefeito Oswaldo Dias me disse em 2000, quando ele estava lá na prefeitura, 2001, que 73% das casas de Mauá estavam na ilegalidade. Mas não é pouco, 73%. Quando às vezes não podia chegar a ambulância, ou não chegava a cartinha, nem de amor, nem de cobrança, nenhuma nem outra. Ou seja, é o não direito da cidade. Então, que você é cidadão mesmo, as condições concretas do existir garantem a cidadania, ou tudo isso é um enorme engano que a gente tem que analisar criticamente o tempo todo, que pode não ser. Ser agregado, ser morador, você pode ser uma outra coisa, contribuinte. Você paga imposto de tudo quanto é tipo. Só que não tem... Cadê o retorno? Cadê o retorno em políticas adequadas para as pessoas? É contribuinte a vida inteira. Pode não ser cidadão. Porque daí o retorno de políticas reais para a saúde, educação, cultura e tudo é muito deficiente, incompleta, incapaz. E por isso mesmo a sua cidadania fica rebaixada. Quem rebaixa a cidadania, corta o sentido de cidadania. Não dá nem para chamar mais. Quem sabe até a pessoa passa a ser contribuinte e não é cidadão. Para ser cidadão é necessário que a gente não seja agregado. É por eliminação. Não seja só morador, não seja só contribuinte. Então, não preciso nem dizer o que é ser cidadão, que vocês começam a intuir e sentir o que é a cidadania. Depois, o terceiro ponto que eu quero levantar com vocês, 2 fatos exemplares da história do Brasil. Canudos Belo Monte, quem estuda a história do Brasil, vê o que aconteceu na Bahia. O poder brasileiro disse que, lá naquela região chamada Canudos, cidade de Belo Monte, organizou-se um grupo social que Darcy Ribeiro disse que era um grupo socialista que dividia o que tinha entre si. Você sabe que o pessoal naquela cidadezinha da Bahia criou um Banco do Povo, bem antes das experiências modernas e atuais. Eles dividiam as coisas, eles trocavam coisas, eles tinham feiras especiais, tinha uma moeda que eles inventaram, tinha empréstimos com juro baixíssimo, e eles inventaram esses votos, mas porque eles tinham um homem religioso, que tinha um discurso profético. Então, inventou-se, aqui não é um projeto de cidadania, mas inventou-se que ele era um louco, um tresloucado, um homem que ia derrubar a República Brasileira. Aí meteram todos os generais, com todas as melhores armas brasileiras foram usadas contra homens empobrecidos, mulheres
emagrecidas, com 5 filhos ao seu lado, e mataram todo mundo.